Boa tarde, amigos. Estamos agora começando mais um projeto do DECOM e o nosso projeto se chama Ponto a Ponto, nosso programa de entrevistas, onde vai ter muita informação, muito assunto palpitante para a gente conversar, se informar e aprofundar. A gente sabe que tem muitos assuntos na doutrina espírita que a gente discute todos os dias, mas sempre há dúvidas. Então aqui é o espaço onde você vai acabar com todas as dúvidas. Então, agradecer a todos os amigos da Rádio Fraternidade, Rede Amigo Espírita e TVC que estão nos assistindo agora e apresentar a vocês o nosso entrevistado de hoje, nosso querido amigo Islan Nascimento, médico otorrinolaringologista, presidente da Associação Médico Espírita Paraibana, que vai nos falar amplamente hoje sobre a eutanásia, um assunto que muita gente ainda tem dúvida, mas que hoje eu acho que essas dúvidas vão acabar. Então, contamos com a participação de vocês pelo chat, mandando as suas perguntas, as suas interações, as suas dúvidas, que aqui a gente vai responder. Então, eu vou passar a palavra agora para o nosso amigo Islan, para falar um pouquinho do seu trabalho na Associação Médico Espírita, o que vocês vêm desenvolvendo, e em sequência a gente dá continuidade à nossa entrevista. Primeiramente, boa tarde a todos, e é com grande alegria que a gente vem aqui contribuir de alguma forma para o início desse trabalho, que é um trabalho realmente importante, divulgação do bem, divulgação da doutrina espírita, com esses temas tão polêmicos que nós iremos abordar hoje. E dizer que a AME, a Associação Médico Espírita da Paraíba, é uma entidade que desde 96 aqui na Paraíba já trabalha dentro da doutrina, buscando sempre os aspectos científicos que dão suporte a essa maravilhosa doutrina. Então nós dispomos de trabalhos vários aqui na capital, em João Pessoa, e em toda a Paraíba, sempre trabalhando conjuntamente com a Federação Espírita Paraibana, promovendo, divulgando esses temas que têm uma finalidade que é mais específica da AME, que é mudar o paradigma da medicina, porque a medicina, como sabemos, é uma ciência que se baseia em princípios biologicistas, quer dizer, vê o ser humano como um ser unicamente biológico, quando muito psicológico, e esquecendo sua dimensão espiritual. Mas hoje, nos dias atuais, isso vem mudando um pouco e a gente tenta contribuir um pouco com isso. E como é que a gente trabalha? A gente trabalha pesquisando, dando apoio às pesquisas que mesmo dentro da academia, da universidade, nós podemos realizar esse trabalho de pesquisa, realizando eventos e palestras. Estamos sempre divulgando isso dentro dos profissionais de saúde, seja médicos, enfermeiros. E para tal, nós realizamos mensalmente aqui em João Pessoa, dentro do hospital da Unimed, onde existe um auditório, um encontro onde há esse debate que nós chamamos AME para Todos. Inclusive, no próximo quarta-feira, sempre nas segundas quartas-feiras de cada mês, nós levamos esse debate para os profissionais de saúde ou não. E a gente sempre leva temas relacionados, seja eutanásia, mediunidade de saúde, terapia magnética usada na prática da medicina e tantos outros temas. Nosso próximo tema, por exemplo, vai ser a paz, com Almir Laureano, no dia 8 de janeiro. Estão todos convidados, inclusive vai ser transmitido também via internet. E Almir Laureano vai falar sobre a paz com a saúde. Então é isso, esse é o trabalho que a AME desenvolve e esse, inclusive, faz parte do nosso trabalho, está divulgando esses temas tão interessantes. Islan, como você mesmo falou, os médicos são guiados pela ciência, mas você nesse trabalho da AME vem notando que eles estão se voltando para o lado espiritual cada vez mais e procurando conhecer, estão abraçando essa causa e vendo na AME um apoio para isso? Sim, a gente busca isso, há certa resistência, tudo que a gente tem que mudar, que é novo, a gente sente uma certa resistência, porque dentro de um curso, por exemplo, de medicina, você não escuta falar em espiritualidade, muito raramente.
Existe cá, lá e cá uma disciplina chamada saúde e espiritualidade. Então é muito difícil para um profissional que foi treinado, né, capacitado nesses parâmetros, nesse paradigma, que é o paradigma materialista, ele mudar de uma hora para outra. Mas o médico, o enfermeiro, o fonoaudiólogo, quem quer que seja, é um ser humano, e um ser humano que tem a sua dimensão espiritual. E quando você cutuca aquele profissional, ele vai despertar, né? Praticamente todos eles têm uma religião. E como é que concilia a religião dele com a sua prática médica? Os pacientes também têm religião. E muitas vezes nós trabalhamos por uma via indireta. Quando a gente faz uma palestra para uma plateia de 500 pessoas, onde tem apenas 10 médicos, mas aqueles 490 que estão ali são pacientes um dia. E vão chegar para o médico e vão dizer das suas questões espirituais. E aí vai catucar o médico também para ele se alertar e ver essa questão. A utilização da prece como uma forma de cura, né? Do otimismo e etc. De todas as outras práticas acessórias da medicina. Então vem crescendo sim. Eu fiz essa pergunta porque o nosso tema de hoje tem muito a ver com isso, né? É um pouco científico, um pouco espiritual, e tem aí essa briga de qual é o correto, qual não é, cada um que defende a sua posição. Então, eu queria que você começasse nos definindo melhor o que é a eutanásia. Olha, a eutanásia, o nome etimológico, ela vem do grego, a palavra, né? Eutanásia, de eu seria a coisa boa, e thanatos é a morte. Então seria como se definisse como se fosse a boa morte, né? Então seria a prática de levar um paciente em estado terminal, nos últimos momentos, incurável, para uma morte sem sofrimento. Ou seja, poupar aquele paciente, aquele indivíduo, do sofrimento que é causado por uma doença incurável, nos últimos momentos. Não quer dizer que, por exemplo, se você tem... geralmente isso acontece nos últimos momentos da vida mesmo, ou próximo do momento final, ou o que se acha ser o final, que a gente nunca sabe quando é que a gente vai morrer de fato. Quem sabe a nossa vida, né, os destinos, de fato, é Deus. Mas por se achar que aqueles são os últimos momentos e que o paciente está sob um forte sofrimento de dor, né, principalmente a dor física, e aí o paciente diz não suportar, e quem está junto, ajudá-lo a praticar o que a gente pode chamar de um suicídio. Um suicídio porque muitas vezes tem a conivência do próprio paciente ou dos familiares que estão junto com ele. Então a eutanásia seria essa prática. Eu acho que tem um slide que pode definir, você está na tela. Então, como vocês devem estar observando aí, seria abreviar a vida do paciente terminal ou incurável, que estão em grande sofrimento. Então, inclusive, observem aí a definição etimológica, né, da origem da palavra, que seria eu, né, do grego, boa, e thanatos, morte. A nossa amiga Isilda Aparecida está interagindo aqui conosco e ela diz que nem é a favor nem é contra, mas acho que deve ser respeitada a opinião do paciente, se ele estiver lúcido. Aí, nesse contexto, a gente tem esse direito de antecipar ou colaborar na permissão dessa antecipação? O nome da nossa Isilda. Isilda, vamos. É interessante acompanhar o nosso programa hoje, e obrigado pela sua participação, porque a gente vai jogar algumas informações que vão fazer a gente pensar um pouco melhor, né? Porque o que se baseia em tirar a minha vida seria assim: eu sou o dono da minha vida, né? Você pode dizer, eu sei o que eu estou sofrendo, né? E na realidade né? Inclusive quando eu digo o meu corpo, né? Quando você fala o meu corpo, é a mesma coisa que eu dizer o meu filho, né? Sempre há uma posse, né? E será que é da gente mesmo, né? Será que a gente não tem... se a gente morre ou desencarna, como a gente fala na doutrina espírita, a gente deixa ele aqui. Se fosse nosso, a gente levaria conosco, né? De fato, não é. Então, dizer que tem direito a tirar a vida, a gente não pode concordar com isso, porque... Primeiro, não é nossa a vida foi um bem dado por Deus para nós, né? Não há ser humano que possa gerar a vida, né? Apenas a vida biológica gerada. Mesmo assim, os meandros da vida biológica, o ser humano mesmo não consegue definir muito bem. A própria definição de vida ainda é muito incipiente,
Há discussões inúmeras sobre isso. Então, você, pensando de forma jurídica, termos jurídicos, ninguém vai responder por um suicídio. Né? Eu não vou dizer, eu me matei e vou ser preso por isso. Não vai ser preso. Né? Agora, pensando do aspecto ético, existe uma discussão enorme com relação a isso. Né? Será que eu estou sendo, os princípios da vida, eu estou valorizando, né? De respeitar, né? Será que a vida é só as questões de estar bem, de estar... Será que no sofrimento, numa dificuldade, a gente não cresce com isso também? Né? Será que mesmo essa dor pode gerar uma transformação, uma melhoria para mim aqui ou em outra dimensão da vida? Né? Se a gente pensar do ponto de vista espiritual, a gente não tem esse direito de tirar a nossa vida. Nós temos mais interações aqui. A nossa amiga Cristiane fala sobre a eutanásia. Não se pode, dentro do conceito espírita, antecipar o tempo de qualquer espírito sobre a Terra. E a nossa amiga Maria Fidalgo, sempre presente nas nossas transmissões, também ela diz que é contra a prática da eutanásia, pois não sabemos se chegou a hora ou não. Exatamente. Na sua experiência como médico, assim, tem como precisar que a vida cessou num determinado momento, sem sombra de dúvida, sem restar... Porque a gente sabe que, vez ou outra, acontecem casos que os médicos se surpreendem, né? Achavam que o paciente estava morto. Isso. E ele ressurge. Exatamente. Existe como precisar? De uma forma bem certa, não. Não tem. A gente tem exemplos aí na literatura, se forem pesquisar, tem pacientes que passaram 20 anos em coma. Né? Isso, existe um relato, existe inclusive um site, acho que o nome dele é Wallace, o nome do paciente. Ele sofreu um acidente nos Estados Unidos em 1984, se não me engano, foi 74. Ele passou 20 anos em coma. Né? Não entrava em contato, não tinha nenhum contato. E depois de 20 anos ele acorda, achando inclusive que ele continuava com 19 anos dele. E foi uma repercussão incrível na imprensa, porque não se achava que ele fosse recuperar. Muito embora com algumas dificuldades ainda físicas e mentais, ele sobreviveu. Então, dizer que aquele paciente vai morrer ou desencarnar naquele momento, não existe esse ser humano na Terra que possa dizer isso com certeza. Não existe. Não tem mesmo a ciência mais elevada, mesmo que você use os equipamentos mais refinados, em ressonância, tomografia, eletroencefalografia. Não existe como precisar. Não tem como precisar. Interessante. Então, me diga uma coisa. No caso de um paciente que ele tem uma doença, que sabe que não tem cura para aquela doença dele, você acha, dentro de uma visão espírita, dentro da sua opinião médica também, o que seria uma atitude mais louvável? Ele ainda continuar insistindo, procurando uma cura, insistindo num tratamento, ou ele aproveitar os momentos que lhe restam ali para estar com a família, ou até para fazer coisas que ele não fez? Às vezes as pessoas, quando se veem diante assim da morte, têm aquela necessidade de se melhorar como pessoas. Então, qual seria a atitude assim, mais proveitosa, digamos? Uhum. Olha, eu sou da opinião que as duas são louváveis, porque quando você dispõe de um corpo, você tem que fazer de tudo para preservá-lo e mantê-lo, né? Procurar a cura, sem dúvida. Você não pode, eu estou com câncer, eu vou ficar aqui, ou uma doença incurável, eu vou ficar aqui e esperar a morte chegar. Você tem que ir no médico, tem que buscar os tratamentos que são aceitáveis, né? Aliviar o seu sofrimento, a sua dor. Então, é louvável. Mas também é louvável não ficar, se você já sabe que realmente é incurável, e que o médico lhe diz, né, há uma grande probabilidade de você não sobreviver a essa doença. Ora, se sem doença, Jesus já recomendava que a gente fosse nos reconciliar com os nossos inimigos, imagine sabendo que você vai sair daqui a alguns meses, alguns anos, né? Porque sabemos que vamos um dia. Mas quando há aquela probabilidade maior, você apressa o negócio. Tem que correr atrás do tempo perdido. Então é muito mais louvável e benéfico para você mesmo,
por recomendação de Jesus, que nós procuremos nossos inimigos e nos reconciliemos com eles. Então, desfazer aquela mágoa que ficou guardada, né? Aquele problema, não só pensando do ponto de vista físico, né? De, vou pegar o dinheirinho, dar para o meu filho, aquele lá para aquele, talvez até também isso, né? Para evitar problemas de herança até. Mas mais importante ainda é você buscar praticar o bem, mesmo que nesses momentos finais, buscar reconciliação, para que não leve para o outro lado esse seu arrependimento, né? Teve a oportunidade, te avisaram que estava perto e você mesmo assim continuou buscando apenas o prazer da vida material. Assim, o fato de continuar buscando a cura, insistindo em um tratamento, talvez fosse uma forma também de cuidar do próprio corpo que nos foi dado por Deus. Não seria isso, né? Não nos cabe também dizer, então já que eu vou morrer, então vou deixar para lá, né? Então, é nossa responsabilidade com o nosso corpo ainda, não seria? Como a gente sabe, né, a doutrina fala, o nosso corpo é um presente que Deus nos deu. A gente tem que cuidar dele da melhor forma possível, né? Cuidando tanto da forma higiênica, né? Praticando atividades físicas, se alimentando adequadamente, porque quando a gente recebe um presente, a gente quer cuidar dele, né? E até porque foi dado para a gente poder utilizar aqui na vida. Então, até mesmo nos momentos finais, buscar a cura é louvável. Não se entregar à doença, seja física ou psicológica ou espiritual. Não pode se entregar nunca, né? E aí os grandes espíritos, as grandes almas, elas são persistentes na busca do bem e da coisa correta. Não é verdade? A gente vem crescente, né? As pessoas que hoje, antigamente, quando se falava em doenças como câncer, muitas pessoas já praticamente se entregavam. Hoje as pessoas estão cada vez mais persistentes e cada vez mais procurando e alcançando a cura, né? É bem interessante. Agora, no caso, a gente sabe que a eutanásia em alguns países ela é legal, né? Que a família autoriza e que é feito esse procedimento. Mas a partir do momento que é feita a eutanásia e que há o desencarne real, o que acontece com esse espírito? Então, toda atitude de rebeldia com relação às leis naturais, né? Porque a gente sabe que existe a lei natural da vida. O que é natural, né? Eu até gostaria de colocar o próximo lado, o que é a morte natural, né? Você vê, né? Então a morte natural, que é o que nós esperamos que todo mundo vai passar, que é a que sobrevém pelo esgotamento natural dos órgãos, em consequência da idade, ou pelo esgotamento do fluido vital, em decorrência dos hábitos de vida, ou mesmo de uma doença. Então isso seria o morrer, a vida na sua continuação, que é o morrer natural, que é a continuidade da vida, inclusive, porque a gente sabe que a morte não existe. A morte física existe, então a morte natural é essa. Toda vez que nós infringimos essa lei divina da morte natural, nós vamos sofrer as consequências, né? Nós vamos primeiro abreviar uma viagem que tinha tantos anos de duração, você abreviou. Então, se você abreviou, você deixou de fazer as suas obrigações naquela viagem, ou seja, você deixou de utilizar a sua vida para algum bem naquele período, cortou. Então, isso já é uma consequência que vai dar arrependimento. Então, quando chega do outro lado, quando se depara com a realidade da vida espiritual, os espíritos vêm relatar que eles se arrependeram, né? Basta ler o livro dos médiuns, né? O livro do Céu e o Inferno de Allan Kardec, e vai ver os relatos de uma pessoa que cometeu suicídio. Como é que ele chega lá? Assistiu o filme Nosso Lar, né? Que se baseia no livro de André Luiz, de mesmo nome, onde um médico, mesmo inconscientemente, também se suicidou. Então a eutanásia não deixa de ser um suicídio. Então, ao se deparar com essa realidade, a pessoa vai se ver angustiada espiritualmente. Certo? Além disso, né, continuando aqui com o próximo slide, que eu gostaria que também fosse apresentado, né, a morte natural, né, que seria o processo de morrer com uma fase... o processo de morrer é uma fase importante para o aperfeiçoamento do espírito.
repleto de experiências enriquecedoras nesses momentos finais, tanto para o médico, né, quanto para o paciente. Então ambos aprendem, sobretudo quando ambos têm os olhos voltados para a realidade da vida imortal. A partir do momento que o médico e o paciente se percebem nessa realidade, né, a eutanásia nunca vai ser praticada. Além disso, o espírito ele obrigatoriamente, como existia um fluido vital ainda presente naquele corpo, ele vai ter que completar. Então vai haver uma ligação com aquele corpo que foi destruído. Então ele vai sentir muitas vezes os sofrimentos que o corpo físico vai estar passando, porque ele vai estar ligado. O desenlace não vai acontecer adequadamente. Então pode passar algum período sentindo ou rememorando o sofrimento do corpo físico. Então é um sofrimento enorme que, sinceramente, eu não gostaria nem para mim nem para ninguém. E isso então, assim, esclarecer isso e você saber que isso pode acontecer, mesmo que seja em hipótese, você dizer, pode ser que aconteça isso, quem é que gostaria de ficar sofrendo, chegar do outro lado? Menos a hipótese. A gente sabe que é uma realidade. Alguns de nossos ouvintes podem achar, mas pode não ser que exista a realidade espiritual, mas há uma possibilidade disso acontecer. E ninguém é besta de sabendo que uma coisa pode acontecer, se meter a enfrentar essa realidade que é muito dura. O espírito sofre muito. E ele vai dizer assim, o sofrimento na Terra era fichinha para o que eu estou passando aqui. Então, aprendamos com essa lição que é dada pelo mundo espiritual, e o Espiritismo vem dizer isso claramente para a gente. Interessante a gente saber, né, desse sofrimento, porque as pessoas usam o sofrimento como uma justificativa para a eutanásia. Já que está usando, né? Mas ele acaba causando um sofrimento muitas vezes maior. Né? Islan, dando continuidade às nossas perguntas, a gente sabe que em algumas culturas, antigamente isso acontecia com mais frequência, hoje a gente vê isso ainda em algumas tribos indígenas, até como uma forma de seleção genética, qualquer pessoa que nascesse com uma deformidade física ou mental, eles matavam, muitas vezes enterravam vivos, eram coisas um tanto cruéis. Era uma forma de eutanásia, porque a pessoa passava os sofrimentos ali pelas suas limitações físicas ou mentais, né? E como é que eu posso dizer? E eles, como uma forma de não, no entendimento deles rude, de não proliferar aquelas doenças que eles acreditavam que todos os seus descendentes tinham que ser fortes, né, guerreiros. Diante disso, dessa opinião, como é que a gente pode, ainda sabendo que apesar de toda a evolução, de todo o conhecimento, de toda a ciência que nós temos hoje, ainda existem povos, né, poucos, mas ainda existem, a gente sabe que ainda existem tribos indígenas que ainda tem essas práticas, que ainda adotam essas atitudes. Qual seria o procedimento, a forma que a gente poderia de informar essas pessoas que isso não é uma solução para aquilo que eles consideram um problema? Olha, toda sociedade, ela tem seus princípios, né? Então a sociedade se diz mais evoluída ou menos evoluída de acordo com o princípio que ela abraça. Se o princípio que a sociedade, que a gente pode considerar menos desenvolvida, abraça, é o de conceituar a vida ou a vida humana conforme a sua utilidade que o ser humano tem, esse princípio é um princípio ainda inferior. Então, nas sociedades menos desenvolvidas, eles consideram a vida pelo que ela pode gerar de bem material. Então é assim quando algumas sociedades se utilizam da escravidão. Aquela vida tem um valor inclusive venal. Eu vendo aquele escravo por tantos reais, né? Então aquilo ali, ele considerou o ser humano como objeto. Então, classificar o ser humano como pela sua capacidade de, seja venal, ou seja de produzir, né? Ou seja de guerrear, se não tem força para guerrear também não está valendo de nada. Então, isso é um princípio de sociedades ainda primitivas. Sociedade primitiva. A partir do momento que você eleva esse conceito
e considera a vida como algo muito maior, né? E o mundo ocidental deu grandes passos quando da Declaração dos Direitos Humanos, que todo ser humano tem direito à vida, à liberdade, etc, etc, né? Então, isso é um passo para uma sociedade com princípios mais elevados. Então, para você conseguir mudar uma sociedade, isso não é de uma hora para outra, né? Porque é um trabalho realmente trabalhar de pessoa a pessoa até conseguir chegar lá no ápice. Então, hoje, a gente pode considerar que nós temos grandes avanços, mas corremos também riscos de darmos retrocesso. O que a gente observa hoje? A sociedade é uma sociedade que a gente chama hedonista, onde vale a beleza, vale o ter, materialista, né? Então, se eu não tenho beleza, eu não tenho vida. Então, se associa a vida à beleza. Se eu não tenho saúde, aí vai ampliando esse conceito. Se eu não tenho saúde, eu não tenho vida. Né? Então, se eu não tenho vida, eu não mereço nem vivê-la, e nem quem não tem não pode merecer vivê-la. E se você começar a ampliar isso, você inicia, parte para o aborto, porque aquelas crianças que não têm anencéfalas também não têm uma vida intelectual, também não têm direito à vida. Se você deixar os deficientes mentais, daqui a algum tempo, também vão ser considerados de pouca valia e também vai ser permitida a eutanásia. Então, quem tem um filho com uma dificuldade intelectual, está arriscado, né, o Estado ir lá, vou até pensar numa hipótese absurda, tirar e dizer, isso não serve, não vai ter direito ao INSS, não vai ter direito a nada, porque não é um ser válido e útil. Os idosos, da mesma forma, e aí vem a eutanásia dos idosos, né, nos últimos dias, eu não sirvo de nada, não trabalho, eu tenho direito a morrer sem ter dor, aí pratica-se a eutanásia nesse idoso. Então tudo é uma questão de princípios. Né? Se a gente não trabalhar os princípios básicos da sociedade, baseado na ética, na solidariedade, no entender que o sofrimento faz parte da vida, não é verdade? É no sofrimento que a gente desenvolve a solidariedade, e aí mostra-se que sociedade nós temos. Então essa sociedade, não sei se eu consigo contemplar a tua pergunta, né? Ela precisa dar saltos de qualidade nos seus princípios, nas suas definições básicas. Está entendendo? Então, pelo que eu entendi, enquanto nós ainda estivermos pensando no nosso eu, na nossa evolução fútil, digamos assim, a gente ainda corre o risco de passar por essas atrocidades. Corremos grandes riscos e assim, a gente tem que... há muitas críticas com relação às religiões, né? Porque defende princípios às vezes equivocados, baseados na sociedade atual, mas a despeito de ainda termos religiões e doutrinas religiosas ainda equivocadas, na minha opinião, né? Elas sustentam muito esses princípios ainda, né? O princípio da vida, né? De conservar a vida, às vezes não tendo essas justificativas científicas e éticas muito bem claras, mas se a gente aprofundar, realmente esses são os princípios do bem. Nós devemos abraçar. Não aborto, não a eutanásia. E isso são princípios de uma sociedade evoluída. E não só do ponto de vista religioso, não. Do ponto de vista ético, e aí a moral, né? Que é a prática da ética. Muito interessante. Então, meus amigos, a gente já tem muito assunto aí para pensar. Nós vamos dar um intervalo de alguns minutos e já nós voltamos, 2 minutinhos. A gente volta para dar continuidade a esse papo, que ainda vem muita informação. É só o tempo de tomar uma água e voltar. Até daqui a pouco. Tua harmonia. Para que vivas em harmonia com os outros e estes contigo, necessitas manter um programa pessoal, mínimo que seja, indispensável aos resultados felizes. A pessoa que vive bem com as demais conseguiu desenvolver um espírito de cooperação, grande naturalidade em dar como em receber. Pequenos e simples atos de consideração
constituem a primeira regra para um bom relacionamento humano e social. Se desejas realmente viver em harmonia, tenta ser paciente. A presença é inimiga da amizade, gerando pressão em relação aos outros e descontrole em quem a cultiva. Desse modo, organiza todos os teus momentos, de forma que não necessites viver em agitação ou ansiedade, levando insegurança aos demais. Relaxa-te e confia que chegará o teu momento no instante apropriado. Sê caridoso. Todos necessitam de ajuda. Usa a tua palavra para levantar os ânimos debilitados, estimular as novas lutas. Não critiques, nem leves ao ridículo a ninguém, nem mesmo em tom de brincadeira. Reparte gentilezas de acordo com as necessidades de toda criatura. Um coração caridoso é uma ilha onde a felicidade reside. Ser amoroso. O teu amor deve alargar-se e não restringir-se, diminuindo o campo de ação. No mundo carente, toda baga de amor é como um raio de luz dissipando a treva e apontando o rumo. Rompe os teus bloqueios, teus receios e limites, e deixa que o amor te conduza fluindo de ti para os demais. Cooperando e confiando no bem, tens a diretriz para a tua harmonia em relação a ti próprio e a todos os demais. Bom, amigos, eu falei que era rapidinho. Estamos de volta e ainda tem muito assunto para a gente conversar. Então, voltando aqui com o nosso amigo Islam. Islam, com relação à conduta médica, até onde vai a preservação da vida e o alívio do sofrimento? Então, a gente tem que... Eu vou aproveitar essa sua pergunta para a gente dar alguns conceitos aqui que vale a pena para os nossos ouvintes que estão aí. Primeiramente, eu falei muito de morte natural, mas eu gostaria que colocasse um slide definindo outro termo. A gente falou de eutanásia, mas existem outros termos na prática médica chamados, um deles é ortotanásia. O que é ortotanásia? É o termo que em linguagem médica significa morte no tempo correto, ou morte natural. E é um procedimento que visa a humanização da morte, sem a utilização de meios para abreviá-la e também sem tomar atitudes desproporcionais para mantê-la. Então isso é muito similar, ou praticamente similar, à morte natural. Existe uma divergência, como tem aí no slide, entre a medicina, o que diz a medicina, e a parte jurídica, porque a área jurídica ela utiliza o termo ortotanásia como uma eutanásia passiva. Mas se você não considerar isso, dizer que o paciente pode morrer, desencarnar no tempo natural, sem esses abusos, seria a ortotanásia, o que a gente considera. Outro slide que a gente poderia colocar aí para definir seria a distanásia. O que seria a distanásia? Seria o prolongamento inútil da vida por uma obstinação terapêutica ou diagnóstica através de meios artificiais que não trazem benefícios imediatos ao paciente, levando a uma morte agoniada com muito sofrimento orgânico, psíquico e espiritual. Então essas definições são bem importantes para nós, para a gente poder melhor trabalhar essa pergunta. Ora, vamos a uma situação palpável. Então, há um paciente que está portador de uma doença terminal nas suas fases finais. Não há mais recurso terapêutico nem diagnóstico. E chega alguém da família e diz: olha, eu gostaria que fizesse tal exame. E esse exame vai trazer muita dor para o paciente. Por exemplo, deslocá-lo de uma UTI para um outro centro médico. Lá vai ter que abrir ou cortar o paciente, sem nenhum benefício. Isso
eticamente, o médico, se for em acordo, inclusive com a família, se você argumentar, eticamente não é necessário que você fique utilizando desses recursos. Tanto para a preservação da vida dele, se você sabe que ele está na morte natural, então, ou seja, o paciente tem o direito também de morrer a sua morte natural, porque não há nenhum benefício em outro procedimento. Então, você não vai lançar mão da distanásia, que é fazer exame, entubar, né, furar o paciente, fazer uma cirurgia que não vai ter benefício nenhum. O médico, eticamente, inclusive o Código de Ética Médica, o que foi lançado recentemente, há 2 anos, ele assegura ao médico o direito de não ser obrigado a fazer isso. E lançar a mão do quê? Da ortotanásia, que é o direito de deixar o paciente morrer da forma natural. Então, lançar a mão tanto para o médico quanto para os familiares que estão em volta daquele paciente, que muitas vezes não tem capacidade de responder pelas suas decisões, não é eticamente correto você prejudicar o paciente. Porque isso vai ser, como disse aqui, uma morte agoniada, com muito sofrimento orgânico, psíquico e espiritual para o paciente. Eu acho que deu para a gente esclarecer, né? Abrir aí, ampliar um pouquinho mais a nossa discussão com essas definições, sabe? E esse projeto, existe já o projeto de lei, inclusive que foi o senador Gerson Camargo, estou até aqui com ele aqui, que eu peguei na internet, né? Que ele colocou um projeto de lei desde 2000, que em 2012 foi aprovado, e o Comitê de Ética do Conselho Federal de Medicina aprovou no Código de Ética Médica, que ele diz o seguinte: não constitui crime deixar de manter a vida de alguém por meio artificial, se previamente atestada por 2 médicos a morte como iminente e inevitável, e desde que haja consentimento do paciente, se ele tiver, né? Ou em sua impossibilidade, de um cônjuge, um companheiro, um descendente ou irmão. A exclusão de ilicitude, quer dizer que não, que é ilícito, né? Ou seja, está dizendo que não é ilícito. O que se refere ao parágrafo anterior faz referência à renúncia ao excesso terapêutico e não se aplica se houver omissão de meios terapêuticos ordinários ou dos cuidados normais devido a um doente com o fim de causar-lhe a morte. Então isso já está em lei. Tá? Então, juridicamente, e aí é a lei divina trabalhando junto com a lei dos homens. Isso aí é o que é o correto, né, nessa atitude. Perfeito, né? Temos mais algumas definições, não? Eu acho que para a gente... Existe uma outra definição que chama-se mistanásia. Essa aí não vai entrar muito nesse nosso termo, mas eu não trouxe nenhum slide. Mas mistanásia seria deixar que o paciente sofra e morra por ausência de atendimento médico por problemas na rede hospitalar. Isso é um termo que a gente no Brasil sabe que existe muito, infelizmente, né? Então a gente sabe que existem pessoas na fila de espera de cirurgias, pessoas que para fazer uma biópsia de um câncer demora meses, sabendo que tem câncer para fazer a cirurgia demora meses. Então isso se chama mistanásia, deixar o paciente morrer por falta de atendimento médico, principalmente por questões sociais. Isso também é uma responsabilidade da nossa sociedade e nós somos corresponsáveis por isso. Não só os médicos, né? Toda a sua população. Todo o sistema. Islam, na pergunta 951 do Livro dos Espíritos, ela faz o seguinte: não é às vezes meritório o sacrifício da vida, quando aquele que o faz visa salvar de outrem ou ser útil aos seus semelhantes? E aí, o que a gente pode ter dessa pergunta aí do Livro dos Espíritos? Você fez a pergunta, a gente já sabia que ele ia aparecer, a gente colocou, inclusive, está aí no slide, não está? A gente podia colocar a resposta, que foi que os Espíritos de verdade disseram, mas bem sábia, né? Então ele diz: isso é sublime conforme a intenção. Então a gente tem que sempre levar a intenção, qual é o objetivo. E em tal caso, o sacrifício da vida não constitui suicídio. Mas Deus se opõe a todo sacrifício inútil e não pode ver de bom grado se tem o orgulho a manchá-lo. Só o desinteresse torna meritório o sacrifício. E não raro, quem o faz guarda oculto um pensamento que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Então o sacrifício pela vida de outrem, vamos dar um exemplo, né? Você tem uma pessoa doente em casa, então você às vezes, né, se desgasta, passa a noite sem dormir, né? Cuidando
doente, acamado. É meritório isso? Com certeza, né? Isso aí é o que a gente deseja, porque isso não é um sacrifício, é um sacrifício à vida, mas que não está prejudicando, na realidade está fazendo crescer você espiritualmente, né? Ao ajudar aquele necessitado. Agora, uma eventual, por exemplo, vamos imaginar, na iminência de levar um tiro, alguém se coloca na frente, né? Para salvar um filho, né? Isso seria bem visto aos olhos de Deus, né? A gente poderia pensar, será que teve algum pouquinho de orgulho ali dizendo assim, bom, eu sou o super-herói, né, que vou salvar, né? Teria outra possibilidade. Então há que haver, a gente não sabe o que é que Deus vai pensar nisso, né? Com certeza, se fosse um filho da gente, talvez a gente fizesse isso, né? Mas a gente tem sempre que a gente tem que responder pelas consequências dos nossos atos, sempre, né? Se houve, em qualquer situação, algum laivo de orgulho no pensamento, naquele momento, aquilo pode tirar o mérito total, né? Então vai depender muito da situação. Cada situação é uma situação específica aí, para a gente arriscar e sacrificar a vida da gente. Vai depender do bem que esse sacrifício vai gerar. Tem que se pensar. Tem que pensar um bocado aí, né? A gente teve uma interação aqui, a nossa amiga Isildinha, com relação àquele tratamento doloroso que você fala, né? Que aconteceu com o pai dela, que estava doente, ele tinha 92 anos e o irmão, que é médico, não permitiu que entubasse, nem fizesse mais nenhum procedimento, justamente para diminuir esse sofrimento. E ela disse que realmente só foram mais 8 horas de vida após esse questionamento, né? Mas aí, pelo menos, ele desencarnou de uma forma mais tranquila, menos dolorosa. E foi uma atitude correta, né? Na minha opinião e na opinião da espiritualidade e da ética. Muito correto. E até ela acrescenta aqui que o irmão disse, ele poderia ter sobrevivido mais uma semana, mas seria mais uma semana dolorosa, né? Todos nós que já por algum motivo precisamos fazer uma cirurgia ou ficar internado, a gente sabe o quanto é incômodo o soro, até o soro que é uma coisa pequena, a gente imagina você estar entubado, você estar com equipamentos, é um tanto desconfortável. A gente se submete a esses tratamentos se houver a possibilidade de cura, né? Se você sabe que vai ter um resultado, que vai melhorar a sua situação. Mas se não tem, você vai fazer, né, o quê? Eu queria que, assim, eu acho que, não sei se você tem outra pergunta mais adiante, né? Mas assim, com relação, eu acho que muita gente vai pensar, bom, e o que a gente faz, né? Já que você não pode praticar a eutanásia, não é, a gente já é bem claro que é uma afronta, uma lei divina, mas o paciente está com dor, sofrendo, né? Ele está nos últimos dias. É digno deixar um paciente sentir dor? Eu estou perguntando para a gente poder refletir sobre isso. O que a gente faz? Ora, o que a AME Brasil, né? As AMEs falam, são entidades médicas, onde tem profissionais médicos que discutem esses temas. Né? E quem for no site da AME vai ver bem claramente que o que a AME e o Espiritismo defende seria, nessas situações, todo o aporte possível, paliativo ao paciente deve ser dado. Né? Então existe hoje, inclusive, uma medicina chamada cuidados paliativos. Cuidados paliativos. A gente diz, paliativo é uma coisa que não serve para nada. Serve, cuidado paliativo o que é? São você ministrar a alimentação que o paciente tem que receber, os medicamentos para aliviar a sua dor, né? A assistência espiritual que lhe é devida, que ele queira, né? Até mesmo morrer e desencarnar junto com seus familiares. Então hoje existe na Europa os chamados hóspices, né? Que são locais onde os familiares ficam em contato com o doente terminal. Então ele não vai morrer no hospital, num lugar, né, sozinho, né, sem ter o contato final, porque a gente sabe que o espírito está sentindo ali toda aquela situação e quer estar junto com seus familiares. Então, a sociedade, o Brasil tem que evoluir para isso, né? Um home care, né, que você vai estar em casa, monta uma estrutura de UTI em casa e a pessoa fica lá e vai terminar seus dias junto, mas com toda a assistência. Hoje a gente tem medicações que aliviam a dor, né? Existe tratamento, e isso é um direito do paciente, que deve ser dado pela medicina e pelos governantes. Então é isso que a gente advoga, né, que seria a abordagem multidisciplinar,
dando todo o conforto ao paciente. O sofrimento sempre vai acontecer, algum vai, mas não aquele excruciante que a pessoa, né, prefira a morte à dor, né, passar por aquilo tudo ali. E aí queria que a gente visse bem que a opinião aí que a AME advoga, né? E eu acho que é uma que coaduna com a opinião do Espiritismo. Islam, a gente falou com relação após o desencarne, o que acontece com o espírito. Uhum. Mas quando aqueles instantes, né, digamos, às vezes são horas, às vezes são dias, em alguns pacientes em comas, como você falou, podem ser até anos. Esse intervalo de tempo que eles deveriam ainda estar vivos naquela situação e devido à eutanásia, esse intervalo não foi cumprido. O que acontece com esse espírito? Então, a gente falou um pouco sobre isso já, né? Isso. Porque existe ainda aquele tempo a ser cumprido, que a gente não sabe quanto é, o espírito, ele está ligado, o perispírito, o espírito, ele está ligado ao corpo, não é por... Existe uma ligação energética ali, né? De energia, né? De fluidos, que para se desfazer isso, quando na morte natural, essa quebra desses laços, ela ocorre naturalmente. Então vão se desfazendo o chamado cordão de prata, tão falado, né? Que liga o espírito ao corpo físico, né? Na Bíblia fala-se muito nisso. Então, se esse desenlace não é respeitado, então vai se ter dificuldade para que isso aconteça, ou muitas vezes não ocorre da forma do tempo, né, que o espírito gostaria que acontecesse, né? Mesmo com a assistência dos mentores espirituais, eles vão ter dificuldade para isso acontecer. As obras de André Luiz relatam muito bem isso em várias situações, né? Eu acho que eu sou muito ruim de nome, viu, gente? Mas Jerônimo, um desencarne de Jerônimo, que era eu vou contar a história e vocês vão... ele era católico, uma pessoa boa, né? Nos últimos momentos do seu desenlace, ainda ligado à esposa que tinha desencarnado, ele se mantinha firme ali na sua vontade de sobreviver, né? Aquela vontade angustiante, e não conseguia desencarnar, porque ele não queria se desenlaçar do organismo. E vendo que o paciente já nos últimos dias, com infecção abdominal muito grande, não conseguia se desenlaçar, os médicos vão e abreviam. Dão uma injeção do medicamento, que em princípio podia ser apenas calmante, mas que não, é mais do que isso, ele foi sedante, e o paciente acaba morrendo fisicamente, mas ele não desencarna. Então há uma diferenciação entre morrer e desencarnar. Então ele morre fisicamente, mas não desencarna, ou seja, o espírito continua ligado ao corpo físico. Então, aquilo que ia acontecer em questão de alguns minutos, com a ajuda dos mentores espirituais, levou mais de 12 horas para que o desenlace acontecesse. E o espírito ficou lá perto, sofrendo, sentindo todas as angústias, né, do processo de morte física. Então, faz o espírito sofrer, sentir todas as angústias, todas as dificuldades do processo de destruição do corpo físico. Além, claro, das questões psicológicas e espirituais, da angústia de ter cometido algum erro, né? E isso que ele vai levar por muito tempo, talvez tenha que resgatar em alguma outra situação. Era isso que eu ia lhe perguntar. No caso, isso talvez justificaria aquelas vidas que duram dias, às vezes horas, né? Uhum. E que aparentemente não se tem motivo para o desencarne de um bebê que teve uma gestação saudável, né? Mas às vezes é justamente esse prazo que não tinha sido concluído, né? Talvez, pode ser uma situação que... Algumas situações podem acontecer um dos motivos, né? Pode acontecer isso, né? Você ter que vir, e aí aquele período que você não respeitou tanto, né? E você tem que cumprir aquele momento ali. E isso a gente também tem que levar em consideração que isso não é automático, né? Uhum. Que tem todo um processo na espiritualidade para que você tome consciência, entendimento e se prepare para um reencarne. Então, imagina aí que você poderia estar se preparando para uma vida de evolução, você está terminando aquilo que não concluiu. Perdeu tempo.
Então a gente tem que pensar bem, né? Nessas questões. Com relação a esse contexto, a gente já viu a posição médica, a gente já viu a posição dos pacientes, do espírito em si, mas eu acho que o mais difícil de você lidar com a situação é a família. Uhum. Porque a família está naquele momento que não quer se desligar, né? Eu costumo dizer que por mais preparo que a gente tem em estudo, a gente nunca está preparado para perder um ente querido, né? Ainda não. E a pessoa está ali querendo de todas as formas salvar, e quando vê que não tem mais como salvar, quer fazer o quê? Que evite aquele sofrimento. Uhum. A gente sabe que em alguns países, como eu já falei, em alguns países é permitido e a família é quem toma a decisão quando o paciente não está consciente. Uhum. Mas será que a gente tem esse direito de interferir, por mais que por amor, por bem querer, a gente tem esse direito de interferir na vida do nosso ente querido? Não, a opinião bem clara que não, né? Mesmo que a gente use os argumentos de solidariedade e de humanidade para que diminua o sofrimento, não é um direito que nos cabe. Ora, a gente começou aqui falando que nem da nossa próprio corpo físico nós somos donos completos, nós somos apenas depositários, foi nos concedido por empréstimo. Então, que dirá de um corpo de uma outra pessoa e da vida de um outro ser, por mais que seja ente, seja irmão, filho, às vezes é doloroso dizer, mas nós não somos donos deles e não podemos fazer utilidade daquela vida da forma que bem queiramos. Então é da responsabilidade. Se algum familiar assim procede, ele vai ter que responder também, conjuntamente com o ser que sofreu a eutanásia. Então, porque os argumentos que vão ser utilizados sempre pela família, e a gente vai ver nas questões jurídicas quando se defende a questão da eutanásia, que é um ato de solidariedade, de humanitarismo com relação àquele indivíduo. Mas isso tudo cai por água abaixo quando você vai estudar o que é de fato solidariedade. Solidariedade presume que vai haver um crescimento da comunidade com relação a prestar um auxílio, ajudar, né? E será que o sofrimento aquela situação difícil que está passando aquele ser, se você corta aquele momento de dor, você está prestando algum serviço de solidariedade, mesmo pensando do ponto de vista material? Não, porque solidariedade presume ajuda, trabalhar junto, nas alegrias e no sofrimento. Ontem a gente estava num casamento e tudo o padre fala isso, né? Na morte, na alegria e na dor. O casal não pode separar. Então, é um princípio básico de uma sociedade com princípios éticos relevantes, elevados. É você não estar apenas feliz e alegre, animado ou participando da vida de comunidade apenas na alegria, mas também na dor. Então, se você utilizar para justificar a eutanásia num ente querido a prática da solidariedade, isso não tem muita fundamentação, porque a solidariedade presume-se estar participando dos momentos de alegria e de dor. Islaine, no caso, assim, como a gente falou, que as famílias, a gente nunca está preparado, mas falta uma pergunta que passa para a gente. Quando a pessoa já tem um familiar, um ente querido, já idoso, seus 90, 90 e poucos anos, a gente sabe que a morte ele se aproxima, porque são poucos que chegam a mais de 100 anos, né? Sim, sim. Então a gente sabe que os anos estão se aproximando dos últimos. Uhum. Então, como se preparar até para que a gente possa facilitar e entender que a idade e a fragilidade traz um certo sofrimento, né? Porque a gente sabe que a idade traz algumas doenças e aí tem que ser hospitalizado, então tem um certo sofrimento. Então, como se preparar para ver, infelizmente, aquele ente querido passar por aquele sofrimento, mas que a gente sabe que é necessário para desencarnar mesmo? Você fala da família se preparar para isso ou a própria pessoa? A família. A gente... tudo
a vida a gente não pode ser pegado de surpresa, né? A gente tem que se preparar para tudo na vida. A gente sabe que vai morrer, a gente vai ficar velho, que inclusive nossos familiares vão ficar velhos, né? Que eu tenho meu pai, que meu pai vai ficar idoso e eu vou ter que cuidar dele. Isso aí você já sabe, né? E que você vai ter gastos maiores, ele não vai estar trabalhando, ele vai depender economicamente e fisicamente de você. Às vezes não diretamente, mas alguma pessoa que você contrata. Então, a previdência, a preparação para todos os acontecimentos da vida tem que ser algo que a gente tem que estar sempre trabalhando na nossa mente. Então tem que se preparar, você tem que prever isso. Mesmo que, né, eu, você, os adolescentes, as crianças têm que ser colocadas na cabeça dele. E isso começa desde criança, né? Eu sempre falo às vezes para o meu filho, ele tem 18 anos, eu digo para ele, né? Um dia eu vou ficar velho, né? Eu não trabalhar, você vai estar trabalhando. Eu falo às vezes do ponto de vista material, você vai pagar a minha passagem de avião para ir para a Europa qualquer dia. Ele diz, não, pai, eu vou pagar. Mas ele talvez vai precisar pagar um hospital, né? Talvez eu não tenha essas condições todas. Vai pagar uma cuidadora, né? Um fisioterapeuta para cuidar de mim. Então, incutir nas nossas crianças e na nossa sociedade essa responsabilidade, que eles tenham a responsabilidade com isso, é importante para a gente prevenir dentro da gente e colocar isso na sociedade. Então, a gente vai... e esse é o grande papel que eu acho que o Espiritismo tem que trabalhar. Quem está com o bem. Transformar a sociedade dessa forma. Colocar os princípios. Os princípios que não devem nunca ser esquecidos. E agora, a gente poderia acrescentar também que para a pessoa, para a gente também tem que se preparar para morrer, né? Para ficar velho. Talvez eu não sei se você ia perguntar isso, mas assim, eu já adianto uma pergunta aqui, que seria assim, qual é a boa morte, né? E a gente sabe que bem morrer é quem tem uma boa vida. A gente prepara a nossa boa morte conforme a nossa vida. Toda vez que quando a gente vive, a gente está preparando nossa forma de morrer. Viver bem, morrer bem. Esse é o princípio. Então, todas as formas, seja fisicamente, como a gente já falou, os cuidados com o corpo, não exagerar, ter o seu momento de descanso, né? Cultivar boas amizades e etc. Todos aqueles princípios que nós já advogamos na nossa doutrina espírita. Outro assunto delicado, como eu falei, a medicina evoluiu muito, mas a gente via muito, logo quando surgiu, no caso a AIDS, muitas pessoas, por não verem tratamento, por saber que não tinha cura, que não tinha uma sobrevida logo no início, a gente viu muito caso de pessoas portadoras do vírus HIV que chegaram a cometer suicídios. Tanto o HIV, foi um exemplo claro para a gente aqui brasileiro, mas para todas as outras doenças graves, muitas pessoas não suportaram ter que passar por aqueles sofrimentos da doença. Então, o que a gente pode dizer sobre o suicídio dessa pessoa que está numa doença, que sabe que não tem cura, que sabe que vai levar para uma enfermidade grave, que vai chegar numa fase terminal? O suicídio é sempre a forma mais desastrada de fugir das provas e expiações que nós temos. Poderia arranjar outras. Existem outras formas de fugir, mas talvez o suicídio seja a forma mais trágica, desastrada até de acontecer isso. Porque é uma porta falsa que o indivíduo acha que está abrindo, só que quando ele abre a porta, ele se depara com a realidade, né? E essa realidade do mundo espiritual é muito pior do que a realidade que ele iria enfrentar se continuasse ali enfrentando a doença até os últimos momentos. Então, como a gente já falou, é um suicídio. O suicídio é uma afronta à lei da vida, à lei de Deus, né? E isso vai trazer as reações que a gente já sabe, que a gente já falou aqui, que são as mesmas da eutanásia. Se deparar com a realidade do mundo espiritual e passar por... Né? O desenlace espiritual vai ser também difícil, ele vai ter que continuar próximo daquele corpo ainda em putrefação muitas vezes, né? Tem que cumprir o tempo de expiação que ele deixou de viver, tudo isso. É muito semelhante à eutanásia, porque a eutanásia na realidade é um suicídio também, né? É a mesma coisa, é um suicídio. E isso seria quase, na realidade, uma prática de eutanásia também. Quando a gente fala em eutanásia, a gente
lembra logo dos seres humanos, a gente nunca pensa nos animais. Mas pode ser que existam veterinários aí nos assistindo e sabe que é comum, às vezes, quando um animal se machuca, muitas vezes a gente vê caras como cavalo, que quebra a pata, eles acabam sendo sacrificados, né? Porque vai ser só um sofrimento e não vai ser mais um animal útil, né? A utilidade também. O que a gente deve pensar sobre a eutanásia aplicada aos animais? Certo. A gente estudando Ivênia Prada, que é uma veterinária, ela é doutora e professora da USP e é espírita, e ela faz vários estudos sobre os animais e a espiritualidade. A primeira coisa que ela diz pra gente, e que é que o Espiritismo diz, várias perguntas do Livro dos Espíritos, eles falam sobre os animais. Os animais, eles têm um espírito. Alguns gostam de chamá-lo de princípio espiritual. Ora, o princípio espiritual, a gente não sabe quando é que ele começa, né? Dizem que ele começa, inclusive, no átomo tem um princípio espiritual. Então, se no animal já há esboços, inclusive Ivênia Prada defende que os animais têm inteligência já, menor, mas existe. Então, no animal, esse princípio espiritual já evoluiu muito. Já chegou a um nível tal de ter vida biológica. Então, nossos irmãos, a gente costumamos chamar de irmãos menores, né? Mas na verdade são nossos irmãos, porque eu acho que não existe irmão menor nem maior, são nossos irmãos. Eles têm espírito, eles estão em processo de evolução, né? A vida aqui na Terra é uma forma deles evoluírem, e nós temos responsabilidade sobre eles. Então, todas as atitudes que nós praticamos com os animais, nós responderemos por elas. É como um cuidador, nosso filho. Nós cuidamos do nosso filho, nós temos responsabilidade sobre ele. E assim mesmo com os animais. Praticar a eutanásia nos animais, a gente tem que transportar os mesmos princípios que nós utilizamos para a gente. Né? Os animais eles não vão ter a responsabilidade se vão morrer ou não, porque ele não detém todo o princípio inteligente. Quem irá responder por ele é quem é responsável por ele. Então devemos ter muito cuidado na hora de sacrificar um animal. Qual o motivo do sacrifício do animal? Realmente é porque não tem condições de ele sobreviver, o sofrimento físico dele vai ser muito grande, né? E não há nenhuma possibilidade de aliviar aquele sofrimento. Se for isso, né, é aceitável. Mas se você faz porque o cachorrinho está velhinho e está dando muito trabalho, isso é um princípio egoísta. Eu vou ter que trabalho com o meu animal. Enquanto ele estava alegre, pulando no seu colo, você estava bem. Agora não, ele não faz isso. Então eu vou descartá-lo. É um princípio utilitarista, né? Basicamente de utilizar a vida conforme as suas necessidades. E isso responde, e quem responde é o dono do cachorrinho, do animal, do cavalo. Mas numa situação dessa, o cavalo quebrou a pata, você não vai conseguir tirá-lo de lá, ele vai ficar lá sofrendo. Se você deixar ele sofrer, o sacrifício é válido, né? Ele não vai ter condições nem de andar, nem de comer, não tem como transportá-lo. Há que ser feito sacrifício, né? Aí você está sendo benevolente com ele. Eu acho que é por aí. A gente tinha que lembrar dos nossos companheiros, né, animais que nos ajudam tanto. Foi bem pensado. Né? Islan, nós acabamos aqui a nossa entrevista, infelizmente. Eu sei que o pessoal que está em casa assistindo está querendo bem mais, mas eu queria, antes da gente finalizar por completo, que você falasse um pouco sobre a palestra que vai ter quarta-feira, né? Pedir para o pessoal colocar a imagem aí com as informações, né? E você pudesse fazer um convite a todo mundo que está nos assistindo para assistir também a palestra. Então, a AME, como a gente falou no começo, tem essa prática de levar a discussão da saúde com outros aspectos, não só biológicos. Então, a gente promove toda segunda, quarta-feira de cada mês um debate, uma palestra breve e o debate com a plateia sobre temas que são pertinentes a esses assuntos, espiritualidade e saúde. E nessa quarta-feira próxima, dia 8 de janeiro de 2014 agora, nós estaremos promovendo a palestra intitulada A Paz com Saúde, que vai ser proferida por Almir Laureano, ele que é presidente do Move Paz, ele é conhecido nacionalmente, recebeu recentemente o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal da Paraíba, é uma pessoa que tem uma circulação
por todas as filosofias religiosas, doutrinas religiosas, e que tem muito a nos dizer como que a paz vai interferir na nossa sociedade com relação a trazer um benefício para a nossa saúde. Então é aberto ao público, é gratuito, estão todos convidados às 20 horas no auditório do Hospital da Unimed, dia 8 de janeiro. Quem quiser ir, puder, né, serão bem recebidos lá. Independente da sua filosofia, da sua doutrina, nós recebemos inclusive ateus lá, pessoas que debatem com a gente esses aspectos, né, cientistas, professores e vários religiosos também. Já levamos até evangélicos para discutir conosco lá, fez uma palestra para a gente. E a gente debate, porque eu acho que é isso que deve ser. A gente tem que ser construtivo, né? A gente tem que ouvir o nosso outro lado, a gente não tem que ficar preso só nos nossos conceitos, embora a gente ache que são verdadeiros, mas a gente pode ampliar isso. Existem visões diferentes do mundo que são válidas, sendo para o bem, né? Com um objetivo de crescimento. Bom, eu queria agradecer muito a sua participação. A entrevista foi altamente enriquecedora. A gente trouxe, acho que a gente conseguiu abranger muitos temas relacionados à eutanásia, né? E eu espero que o pessoal de casa também tenha gostado. E eu queria deixar aberto, se você quiser colocar mais alguma consideração, ficar à vontade, para a gente poder finalizar. Eu só gostaria de agradecer e dizer que é uma grande satisfação que nós viemos aqui prestar essa ajuda. Esses conhecimentos não são de Ivan, não tem mérito nenhum meu. É a doutrina espírita que nos faz esse derramamento de conhecimentos magníficos, que nos alertam, que nos ajudam ao bem viver, para que nós possamos também bem morrer, né? Não termos medo da morte, desde que a gente pratique uma vida saudável, adequada, eticamente e moral, biologicamente também, cuidando do nosso corpo direitinho. Então eu agradeço a oportunidade, que a AME Paraíba está sempre aberta para essas discussões. Muito obrigado. E agradecer também, né, ao nosso Mestre Jesus por estarmos aqui. Graças a Deus. Bom, gente, todos os amigos da TVC, Rádio Fraternidade e Rede Amigo Espírita, queria agradecer a vocês por estarem aqui com a gente nesse primeiro programa Ponto a Ponto. E lembrar vocês que domingo que vem, no mesmo horário, às 4 horas, nós estaremos novamente ao vivo com vocês e o tema será o aborto. Outro tema altamente interessante e que a gente precisa cada vez mais se informar para tomar decisões e propagar a palavra de Jesus com mais segurança. A nossa convidada da semana que vem será Célia Urquiza e eu tenho certeza que vocês também vão adorar. Então eu queria agradecer a participação de todos vocês, né? Mandar um grande abraço, um grande beijo a todos vocês. Fiquem com Deus e até domingo.